Casa na Rocha é a série 129. É uma série também muito forte da Palavra de Deus, onde eu pego o Sermão da Montanha e trato ele de uma forma bem contextualizada. Porque o Sermão da Montanha, quando você individualiza os textos, você corre um sério risco de perder preciosidades daquilo que o texto quer ensinar. E eu queria convocar você a ficar de pé, abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Série 129, Casa na Rocha. Versículo 24. Vamos lá. Esse texto vai ser o texto base de toda a série. Hoje vou falar sobre uma parte da série que é preocupação. Vamos entender aquele texto sobre a ansiedade. Eu não vou trabalhar aquilo psicologicamente falando, não. Eu vou tratar biblicamente falando, que eu acho mais interessante, tá ok? Casa na Rocha. Diz o texto assim. Acharam? Quem quer edificar a sua casa aqui na rocha, diga amém. Eu quero. Eu quero ser edificado. Eu preciso ser edificado na rocha. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora, esse é o texto base, a edificação. Eu queria que vocês entendessem. É a última parte do Sermão da Montanha. Quando Jesus termina o Sermão da Montanha, ele vem no versículo 24 e diz: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Então Jesus está falando aqui de todo o conjunto do capítulo 5, capítulo 6, e encerra no capítulo 7. Agora, eu tenho aqui, são 11 pontos que eu vou tratar, não tudo agora, vou tratar só de um. Sobre o que é edificar a sua casa na rocha. Do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus vai explicar o que é edificar a sua casa na rocha. E um dos pontos que o Senhor traz como explicação do que é edificar a sua casa sobre a rocha, é o capítulo 6, vai lá, 6, versículo 25. Então, vou repetir. O tema geral é casa, repete comigo, casa na rocha. Um dos pontos que nós vamos tratar do casa na rocha é a questão da preocupação. Vamos lá. Versículo 25 do capítulo 6 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais valiosa do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Agora nós vamos no verso 33. Buscai, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós falamos em Sermão da Montanha, uma pessoa me perguntou uma vez sobre o Sermão da Montanha. Quando nós falamos em Sermão da Montanha, nós falamos num nível muito elevado de exigência, sim ou não? Sim ou não? Quem já leu o Sermão da Montanha aqui? Capítulo 5 ao capítulo 7. Quando você lê, você diz: meu Deus, eu não vou conseguir.
A primeira pergunta que você faz é: por que que esse texto tem um nível tão elevado de exigência? Esse texto do Sermão da Montanha, ele exige muito e traz para nós aquele sentimento de que nós não vamos conseguir cumprir isso, nós não estamos conseguindo fazer isso e nós não vamos conseguir. É aquela sensação de total impotência. Quem já passou por isso? É aquela sensação de, meu Deus, eu estou perdido. Eu estou perdido, não vou conseguir. Eu não vou conseguir, é muita coisa para mim. Mas a proposta do Sermão da Montanha é elevar a nossa dignidade cristã. E o nível que o Senhor Jesus colocou é muito alto. É muito alto para que você nunca deixe de crescer. Para que nós sempre estejamos escalando nessa caminhada, nessa vida cristã. Então a exigência é muito alta, mas não é impossível de ser alcançada. Basta nós seguirmos a voz do Mestre nesses 3 capítulos e ir caminhando. Se a exigência fosse algo muito simples, você já alcançaria completamente a perfeição aqui na terra, o seu estado corruptível seria completamente eliminado, mas como nós estamos nesse estado de corrupção, ou seja, sujeito ao pecado, sujeito ao mundo, sujeito às influências externas, esse nível de exigência é elevado. O Evangelho pega e nos dignifica. O Evangelho, ele nos tira de um nível muito baixo, que é a exigência do mundo, e nos transporta por um nível mais elevado, que é a exigência do reino de Deus. Mas não se preocupe, porque a graça do Senhor sempre vai estar conosco, nos auxiliando a cumprir isso tudo. Nós vivemos num tempo onde há muita superficialidade. Há uma alta ilusão, a superficialidade. Geralmente as pessoas se envolvem no processo de alguma coisa, mas elas nunca se aprofundam naquilo. A pessoa estuda. Um exemplo. A pessoa estuda para um concurso público. Ela lê tudo sobre aquele órgão público. Ela entende todo o regimento interno. Ela entende coisas que ela fala, meu Deus, para que eu estou estudando isso? Mas depois que ela entra no órgão, ela pega tudo aquilo ali, amassa e joga fora. Isso, algumas exceções. Com algumas exceções. A maioria das pessoas tendem a pegar os manuais e a usar somente quando precisam para entrar em alguma coisa. Depois elas pegam aquele manual e jogam fora. Elas não se aprimoram. Elas não avançam. E a proposta do Sermão da Montanha é uma proposta de vida cristã em constante avaliação, mudança. A proposta do Sermão do Monte é pegar o homem, nos pegar e fazer com que a gente não pare de caminhar. Não pare de caminhar. Essa superficialidade é muito perigosa. Nós queremos viver sempre, ver sempre a mudança no próximo, mas nós não queremos expressar essa mudança para o mundo. E o Sermão da Montanha vai trazer também para nós o senso de que precisamos mudar. E o Evangelho funciona da seguinte forma: a partir do momento que eu começo a mudar, as pessoas que estão no meu lugar, ao meu redor, começam a mudar também. É a grande transformação que o Evangelho do Reino de Deus faz. Você muda, depois as pessoas que estão ao redor vão mudar. Você lembra que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, que a mulher santificada santifica o marido, ou vice-versa? Mesmo a mulher sendo uma pagã, ou o marido sendo um pagão, o Evangelho do Senhor, ele tem esse efeito na vida do ser humano. Ele transforma a vida de um indivíduo, e o seu contexto começa a ver os reflexos daquela transformação. E o Sermão da Montanha é isso mesmo.
Às vezes a gente ora muito para que o outro mude, não é? Pai, muda meu marido. Eu não aguento mais aquele homem. Senhor, muda aquela mulher. Mas eu fui pregar num lugar ontem e eu fiz uma proposta para o auditório que estava lá, com as pessoas que estavam lá. A proposta que eu fiz é o seguinte: mudar a campanha. Em vez de colocar a campanha muda a minha família, coloque a campanha muda a minha vida. Já experimentou? A gente sempre ora, Pai, muda isso, muda fulano, muda Beltrano. É como se nós fôssemos perfeitos. É como se ninguém pudesse, é como se todos estivessem errados e eu sou certo. Querido, a oração mais honesta que eu e você temos que fazer é: Senhor, muda a minha vida. Eu preciso mudar. Eu preciso deixar de ser chato. Eu preciso deixar de ser brigão. Eu preciso deixar de ser ignorante. Eu falo de mim, não sei de você. Eu preciso mudar. E quando você toma essa atitude e entende que você precisa de mudar, as coisas ao seu redor começam a mudar também. O texto fala da construção de uma casa. Precisamos de uma casa que suporte as tempestades. Aí o texto diz que aquele que ouve e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, a responsabilidade é pessoal, a responsabilidade é minha. Se eu ouvir e praticar, já vai ter uma grande valia dentro do contexto que eu estou, dentro do contexto que nós estamos. E o texto que fala sobre a preocupação, que é um dos pontos da casa na rocha, vai falar sobre a preocupação. Versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Bom, preocupação. Eu podia trazer aqui uma abordagem psicológica sobre esse texto, mas eu não sou psicólogo, eu sou pastor. Tá bom? Eu não sou psicólogo, eu sou pastor. E também eu respeito os psicólogos. Deve ter psicólogo aqui, com certeza. Mas a abordagem que eu quero fazer é uma abordagem bíblica. Esse texto, ele está no versículo... ele está no versículo 6, 25. E quando você olha os outros versículos, você começa a entender esse texto. Você começa a entender que a preocupação é muito mais do que um sentimento de estar preocupado. A preocupação revela na vida do ser humano uma falta de firmeza na verdade. Olha só, do versículo 19 ao versículo 24, o texto diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ok. Então vamos lá. Esse texto eu quero separar sobre a preocupação 5 questões para tratarmos sobre ele. Vamos para a primeira, por favor? Quando você fala sobre preocupação, o contexto aqui nos aponta para um investimento correto. Porque toda pessoa preocupada, ou muito preocupada, toda pessoa que anda muito preocupada com o terreno, ela tem vários problemas na sua vida. E esses problemas que ela tem é com o reino de Deus. Uma pessoa que anda muito preocupada com a sua vida terrena, revela que a sua preocupação é a vida terrena. Revela que a sua preocupação não é outra, a não ser suprida aqui na terra e nada mais. No versículo 19 ao versículo 21, nós temos aqui, dentro do contexto, um investimento correto que precisamos fazer. O investimento correto, investir no reino de Deus. As pessoas investem em tudo. Elas investem na sua casa,
no seu carro, elas investem na sua capacitação pessoal, mas elas têm um problema muito sério em investir em coisas que é do reino de Deus. O investimento tem que ser correto. O investimento que a pessoa faz é o investimento incorreto. E vai desaguar onde? Na preocupação do versículo 25. Vai desaguar naquela preocupação. Por quê? Porque os versículos anteriores estão informando aqui algumas características de pessoas que andam preocupadas. A raiz de toda essa preocupação. Primeiro, o investimento incorreto. A pessoa diz, ai meu Deus do céu, eu tenho que ganhar tanto, porque eu preciso disso, eu preciso disso aqui, se não tiver isso aqui, eu vou morrer. E a pessoa começa a ficar neurótica em relação àquilo. Ela passa num concurso muito bom, Brasília é um exemplo disso, ela passa num concurso muito bom, mas ela quer um que agora ganhe 40 mil, aquele de 20 já não está servindo para mais nada. Aí você diz, fulano, e agora, vamos fazer a obra de Deus? Ela diz, pastor, deixa eu passar nesse de 40, depois que eu passar no de 40 eu vou. Começou com no de 2, passou no de 2. Pastor, deixa eu passar no concurso primeiro. Depois que passar no concurso, nós vamos, pastor. Depois passou no de 2, agora passou para o de 5. Pastor, deixa eu só passar para o de 5. Quando chegar em 5, eu fico mais tranquilo e vou. Passou para o de 10, 20, 30. Depois vai fazer concurso para ser o presidente da República. Se tivesse esse concurso para ser o presidente da República, muitas pessoas iam fazer, com certeza. E esse investimento na vida pessoal nunca para. Eu já parei. Eu estudei o que, do ponto de vista secular, eu estudei o que eu tinha que estudar. Eu não tenho mais nada disso. E mesmo antes de começar, eu já estava investindo. Por quê? Porque eu entendia que o investimento que eu tinha que fazer prioritário na minha vida era do reino de Deus. Eu não estou te desestimulando a estudar. Eu não quero que você entenda que a mensagem de hoje é para você ter uma vida medíocre, onde você chega lá e ora para chutar e passar, para Deus mudar as bolinhas. Não, não é isso. Não quero produzir também esse tipo de gente aqui não. Esquizofrenia espiritual que ora para chegar no concurso e passar, chega lá, leva um tombo, chega o filho das trevas lá e passa e ele fica. Porque ele esqueceu de estudar. Investimento correto. A pessoa que não faz o investimento correto na vida dela, ela vai andar preocupada. Ela vai andar ansiosa. Quando o seu investimento está destinado tudo para uma área que não é a área do reino de Deus, você vai viver com a cabeça quente. Cabeça quente o tempo todo. Pastor, deixa eu resolver minha história, deixa eu resolver minha vida primeiro. Tem 13 anos que eu ouço isso. Eu vou ouvir para o resto da minha vida. Um pastor, Darcy Guilherme, que tem 50 anos de pastorado, ele diz, Michel, se prepara que você vai ouvir isso até depois de 50 anos de ministério. Pastor, mas tem 13 anos que eu estou ouvindo isso. É isso. Deixa eu terminar de fazer isso aqui. Deixa eu sepultar os mortos. Deixa eu sepultar os mortos aqui primeiro, para depois eu ir. Deixa que o sepultamento seja feito lá no contexto deles mesmos. Jesus não quis trazer uma insensibilidade. Não. E Jesus quis que nós entendêssemos que há uma prioridade. Em segundo lugar, do versículo 24, versículo 22, olhos maus. Diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, a pessoa preocupada, ela tem olhos que funcionam, mas eles não funcionam corretamente.
o corpo recebe o benefício da luz do Evangelho, as pessoas buscam sinais, só que elas precisam prestar mais atenção à luz que está sobre a vida dela. É isso que o texto está dizendo. O Evangelho já nos alcançou. O Evangelho já veio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Só que você precisa prestar mais atenção nessa luz que já veio sobre você, porque senão você sempre vai andar preocupado. E você vai esquecer que Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Os olhos maus são olhos que funcionam, mas não funcionam tão bem. Eles têm uma percepção, mas não tão boa de reino de Deus. Eles até dizem, poxa, que mensagem legal essa aí. Oh, eu gostei dessa proposta aí. Mas no outro dia faz tudo diferente. No outro dia, pega tudo que foi falado, rasga e joga no lixo. São os olhos que precisam enxergar direito. São os olhos que precisam, de fato, ver aquilo que é o reino de Deus. A pessoa tem olhos, mas os olhos estão ainda, sabe, vacilantes. Uma hora olha para um lado, outra hora olha para o outro. É um olhar vacilante. É um olhar que é um olho no peixe e outro no gato. É um olho na terra e outro no céu. Como se dissesse assim, calma aí, eu vou para o céu, mas deixa eu olhar aqui para a terra também. Sim, lógico, você tem coisas para fazer aqui na terra. Mas o Evangelho nos fala o seguinte, fitai os olhos em Jesus. Pastor, você está dizendo o quê? Eu vou ter que deixar de estudar? Não. Vou ter que deixar de trabalhar? Não. Mas pare de dividir Deus com outras coisas. Continuando. Qual é a raiz dessa preocupação? O versículo 24 vem e diz o seguinte, em terceiro lugar. Mamon. Esse versículo 25 aqui, esse versículo 24 aqui é tremendo. Ele diz o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e as riquezas. Não pode servir a Deus e as riquezas. Então, o terceiro contexto aqui dessa preocupação, a pessoa dividida. Ela quer servir a Deus, mas ela quer servir as riquezas. Ela quer Deus, mas ela quer de toda forma, ela quer de todo jeito, ganhar os 50 mil reais por mês. Ela quer de todo jeito, nem que ela perca a família por conta disso, nem que ela perca tudo, mas ela quer aquilo. E quando você fala de mamon, é alguma coisa muito interessante. Mamon era um deus pagão, uma simbologia do amor às riquezas, e que também simbolizava uma dedicação avarenta aos interesses mundanos. Então, quando a gente fala de mamon, a gente fala do amor ao dinheiro, e a gente fala de uma dedicação às questões avarentas, aos interesses mundanos. Ninguém pode servir a dois senhores. O seu interesse, a balança, quando você coloca uma balança, o interesse de mamon, ele pesa mais. Por quê? Porque você gasta mais tempo com a sua profissão. Você gasta mais tempo com o seu desejo de crescer profissionalmente. O que resta, você coloca para Deus. O restinho, quando você não aguenta fazer mais nada, quando o dia venceu, e você não aguenta, você já está estafado, aí que você vai orar, se é que ora. Se é que ora. O seu interesse é um interesse, muitas vezes, corrompido. Você dá o sangue no seu emprego, você dá o sangue para o seu chefe, você faz todos os cursos que a empresa pede, porque se você não fizer, você é mandado embora, ou você é diminuído.
Mas para o reino de Deus, é sempre o pior. Isso é Mamon, você sabia disso? Mamon é um deus pagão que simboliza amor ao dinheiro e apego avarento às questões temporais. Está pensando que Mamon é um negócio do cara com cara de diabo e com a garrafa de cachaça quebrada? Eu sou Mamon. Não. Mamon é um apego avarento que você tem à sua própria vida. Isso são dois senhores. Isso é Mamon. É porque é só a gente estudar um pouco mais a Bíblia, a gente vai compreender isso. É um apego avarento à minha própria existência, à minha própria vida. Eu sou fissurado, eu dou sangue no meu emprego, mas eu não dou sangue no ministério. Eu faço de tudo para subir de cargo, mas... Ai, pastor, está difícil. Ora aí, pastor. Eu não vou orar mais, não. Não vou orar mais, não. Para esse tipo de causa, não tem oração que resolva. Não vou orar mais. Pastor, ore por mim aí, para o negócio fluir. Falei, não, irmão, não vou orar, não. Não vou perder meu tempo, não. Isso é perca de tempo. Eu não vou perder meu tempo. Pastor, ora aí, porque está saindo um negócio aí, ó. Pastor, está saindo um projeto aí, ora aí, pastor. E o pastor está igual uma bestalhada orando. É uma bestalhada, orando o tempo. Oh, Deus, abençoa o projeto do teu servo. Aí o projeto do servo sai. Pastor, ora pelo outro projeto aí. Aí o pastor vai lá. Oh, Deus, abençoa o outro projeto do teu servo. E nunca para o projeto. Não oro mais. Estou gastando meu tempo. Não oro mais por essas coisas. Qual era o seu conceito de mamon? Mamon é uma questão pagã. Do apego mundano. O apego à própria existência. Quarto lugar. Quarto lugar. Quarto lugar. Mensagem pesada tem que distrair um pouco, né? Quarto lugar. Por favor, quarto lugar. Quarto lugar. Preocupação. Essa preocupação aí era algo realmente voltado para os pagãos. Os pagãos que olhavam, que tinham essa preocupação. Olha só o que diz o versículo 32. Porque os pagãos é que procuram todas essas coisas. Pois os pagãos, ou em outra versão, os gentios, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Querido, essa igreja aqui nunca pregou esse tipo de coisa, e nós temos pessoas abençoadas aqui. Eu estava conversando com a Adriana esses dias. Aqui eu nunca precisei pregar a teologia da prosperidade para que as pessoas aqui fossem abençoadas. Por quê? Porque nós temos pessoas aqui que, além de serem servas de Deus, são pessoas que estudam, que se dedicam à sua vida profissional, e a gente nunca precisou disso. Mas agora, por outro lado, eu quero te dar um alerta. Olhe para a sua dedicação em relação ao reino de Deus. Porque talvez você tenha crescido muito na sua vida profissional. Alcançou o último posto. Mas nas coisas de Deus, talvez ainda precise do leitinho espiritual. Talvez você conseguiu muita coisa na sua vida profissional. Mas, ministerialmente, talvez esteja precisando ainda do leitinho. Quando era para ser mestre na palavra. Pelo decorrer do tempo que você tem de crente, você já era para ser mestre na palavra. É o que diz isso a palavra. Já era para ser mestre, mas ainda está dando trabalho. A preocupação é coisa dos pagãos. Essa preocupação é coisa do paganismo. E nós não somos pagãos, nós somos eleitos
herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós somos um povo diferente. Você é um povo diferente, você é transformado pela graça de Jesus Cristo. Nós somos um povo diferente, querido. Nós somos um povo diferente. Lutero dizia que os melhores guardiões que os pagãos tinham era a ferrugem e a traça. Olha que os pagãos, olha os guardiões dos pagãos: ferrugem e a traça. A ferrugem e a traça leva tudo aquilo que você gastou na sua vida para juntar. Leva em um pequeno espaço de tempo. Quem é Ike Batista hoje? Quem é? Motivo de chacota. As mulheres ficavam loucas. Estava vendo a revista Exame sobre a vida do cara. Onde ele chegava, parava tudo. Chegou o Ike. Chegou o cara. Ele é o cara. Hoje, quando ele chega, todo mundo corre, porque está com medo dele pedir dinheiro emprestado. Meu querido, posição neste mundo, status neste mundo, não é nada. Não é nada. Não é nada. Os melhores guardiões de Mamon é a ferrugem e a traça. Em sexto e último lugar, versículo 33 do capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Onde nós estamos construindo a nossa casa? A nossa casa tem sido construída na rocha. Porque o texto lá diz: se a nossa casa estiver sendo construída na rocha, virão as tempestades, virão os problemas, mas ela não será abalada. Eu já vivi tempestade também. O diabo já quis acabar com a minha vida também, já quis destruir minha família também, mas a minha casa, eu tenho uma convicção que estava fundada na rocha. Não brinque com as coisas de Deus, porque se você brincar com as coisas de Deus, a tempestade vai vir e vai carregar tudo. Mas eu tenho a certeza que se dentro de um lar, se dentro de uma casa, tiver um servo de Deus, comprometido com a causa de Deus, a tempestade pode até vir, mas não vai destruir a vida dele ou a vida dela. Não vai destruir. Não vai destruir. Você pode viver os piores vendavais da sua vida. Você pode passar as piores aflições da sua vida, mas se a sua casa estiver firmada na rocha, se você tiver uma convicção sincera, se você for um homem piedoso diante de Deus, você não se enganou. O problema do Sermão da Montanha é que ele coloca-nos de frente para o espelho e diz quem somos. O Sermão da Montanha nos coloca diante do espelho e nos revela quem de fato nós somos. E se você descobrir quem você é, antes que a tempestade venha, boa coisa aconteceu com a sua vida. Mas não queira descobrir quem você é, depois que a tempestade vier. Porque você pode até ser restaurado por Deus, mas depois de enfrentar muita luta desnecessária. Querido, no nome de Jesus Cristo, onde a sua casa está construída, se a sua vida for uma farsa, você se prepare, porque você não vai prevalecer. Se a sua vida for uma farsa, você não vai prevalecer. Mas se você tem a convicção de que está servindo a Deus com integridade, embora não seja perfeito, embora você saiba que não é perfeito, que não seja perfeito,
mas você tem a certeza da sua salvação. Você tem a convicção de que a cada dia tem buscado melhorar. Você tem a certeza de que não está vivendo vida dupla. Você tem a certeza que a sua vida está diante de Deus e que ela pode ser examinada pelos homens. E que ela pode, os homens podem até encontrar algumas coisas de falhas na sua vida que é normal, mas eles não vão encontrar nada que destrua a sua vida, que acabe com a sua história, porque a sua honra ninguém pode levar. A sua honra ninguém pode carregar. As pessoas podem carregar muitas coisas de você. As pessoas podem carregar a sua paz momentânea, aquela paz aqui, ó, essa paz aqui, mas a de Deus eles não podem carregar. As pessoas podem carregar muitas coisas de você, mas elas não podem carregar aquilo que foi construído na sua vida, na sua trajetória. Deus não te deixa envergonhado diante de tantas coisas que vão acontecer. Todos os casos que a gente acompanha de pessoas que tinham vida dupla, foram casos que, primeiro, eram passageiros. A pessoa não dura muito tempo. Ela não dura muito tempo. Ela pode construir um castelo, pode fazer um planejamento ministerial maravilhoso, mas uma hora ou outra é desnudada, nego pega. Eu quero, hoje, ter essa convicção de que eu não sou perfeito, mas eu estou buscando a perfeição. Eu não quero ter vida dupla. O que eu quero é sair daqui e aplicar amanhã aquilo que eu vivo, aquilo que eu prego. Eu quero pegar esses conceitos aqui e dizer, Senhor, eu quero aplicar isso aqui durante a semana. Durante a semana. Esse culto aqui tem que ter valido a pena. Ele tem que ter valido a pena. A minha prioridade não é outra, a não ser o reino de Deus. E eu queria encerrar com um fundamento maior desse texto, que é a providência de Deus. Versículo 25, que é o nosso texto sobre preocupação, ele tem um fundamento maior, a providência divina. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Meu querido, existe Deus de providência na nossa jornada. Pare com essa preocupação, porque isso é coisa de paganismo. Pare com isso, porque tem um Deus todo-poderoso que está cuidando de mim, cuidando de ti, cuidando de nós. Quando as pessoas pensam que chegou o seu fim, elas se esqueceram que a graça do Senhor está contigo. Eu não estou aqui pegando a teologia da vingança não, tá? Das músicas aí que a gente ouve. Teologia da vingança, não. Não, mas eu tenho a certeza que existe um Deus provedor que está contigo. Existe um Deus provedor que está comigo. Existe um Deus que está guardando. Existe um Deus que está te protegendo. Existe um Deus que está te livrando. Existe um Deus que está fazendo coisas que você não está enxergando. Existe um Deus poderoso, meu querido, que está fazendo coisas lá na frente que você não sabe. Existe um Deus todo-poderoso que está colocando ao seu redor, dia após dia, santa proteção do Senhor, a graça poderosa de Deus. E quando você pensa que não dá mais, quando você pensa que agora acabou, e talvez você esteja vivendo essa situação hoje, a situação de achar que acabou o seu tempo, acabou, agora não tem mais como eu vou fazer com isso, como eu vou fazer com aquilo? Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Ele sempre vai levantar
pessoas, o Senhor sempre vai fazer circunstâncias, o Senhor vai criar de tudo que é jeito para cumprir aquilo que tem que ser cumprido na minha vida, na sua vida. Não tenha medo. Levanta a sua cabeça aí, olha no meu olho aqui, meu querido. Não tenha medo, Deus está no controle da sua história. Não tenha medo, Deus está no controle da sua vida. A sua vida pode estar hoje virada de cabeça para baixo, mas você está diante de um Deus todo maravilhoso. Você está diante daquele que tem um poder para mudar circunstâncias. Você está diante de um Deus que tem o poder do milagre. Eu creio em milagre, sim. Porque no dia que meu filho ficar doente, eu vou acreditar que Deus pode curá-lo. Mesmo sabendo que a vontade de Deus é poderosa, eu vou acreditar sempre na providência do Senhor. Eu não vou dar ordem para Deus, não. Mas eu vou acreditar nele. Eu vou entregar minha vida a Ele. Eu vou confiar que Ele não vai me deixar desamparado. Eu vou confiar que esse Deus não vai me deixar abandonado. Eu vou confiar que esse Deus que me chamou vai cuidar de mim perfeitamente. Que esse Deus que um dia te comissionou estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. A pergunta que eu quero fazer para você: por que você vai continuar abalado? Por que você vai continuar abalado? Por que você vai continuar preocupado? Por que você vai continuar aflito? Por que você vai ficar com esse terror noturno? Você sabe que de madrugada, os programas de madrugada, eles suportam muitas pessoas, porque de madrugada é o momento mais perigoso da vida do ser humano. É onde ele acorda desesperado. Onde ele acorda com dúvidas. Esse intervalo que você sai da sua cama e vai tomar um copo de água, é o pior intervalo que o ser humano sofre. O pior itinerário que a gente faz na vida é quando nós acordamos e nos deslocamos até a cozinha. Esse deslocamento do quarto até a cozinha passa um filme de tudo que está acontecendo com você nos últimos dias e você diz: eu vou sucumbir. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Quando você acordar para ir na cozinha, já vai orando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Já vai falando: Deus, eu não tenho solução humanamente falando, mas eu creio num Deus todo-poderoso que vai fazer aquilo que é necessário que seja feito. Esse período é terrível. Período que você acorda assustado, dormiu com um problema na cabeça, dormiu com muita dificuldade, e de repente você acorda no sofá, ou de repente você acorda na cama e diz: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Você olha para sua esposa, você olha para o seu marido, você olha para o seu filho, você olha para a sua filha, e você diz: meu Deus, o que vai ser desse povo? O que vai ser desse povo? O Senhor vai sustentar.